Agora um assunto sério aqui no Mulher Demais Especial, a gente fala sobre abandono paterno, uma realidade assustadora aqui no nosso país. Para se ter uma ideia, no ano passado, mais de 170 mil crianças não foram registradas pelos seus pais oficialmente aqui no nosso país. Todo mundo sabe, né, a importância da presença paterna para o crescimento e desenvolvimento das crianças. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a psicóloga Aline Arruda. Bom dia, Aline, seja bem-vinda. Bom dia, Bruna, né? Obrigada. Claro que é um assunto muito amplo, que traz várias nuances, mas é importante demais você falar para quem está acompanhando a gente a importância da influência e da presença paterna na vida de qualquer ser humano. Isso, muitas pessoas acham, vou colocar na justiça porque tem que dar pensão, por isso, por aquilo, mas muitas pessoas esquecem ou mesmo não sabem que é um problema de saúde pública. Crianças que crescem sem a presença do pai, sem o suporte paterno, têm o maior risco de, por exemplo, se envolver em comportamentos considerados antissociais na adolescência, problemas escolares, transtornos mentais como ansiedade e depressão, podem ser também associados à ausência da figura paterna. Existe um modelo, Aline, ou ferramentas ideais para que um pai seja um bom pai, seja caracterizado mesmo como um homem presente, essa figura paterna o mais ideal possível na vida de uma criança? Não tem um modelo fechado, até porque as pessoas vão aprendendo a lidar com seus filhos de acordo com cada um. Por mais que os pais queiram ensinar, fazer da mesma forma, cada criança tem uma personalidade. Mas se os pais, a família em geral, tiver como base o respeito, o cuidado, a atenção e o afeto, é muito provável que vá crescer uma criança saudável, segura e protegida. Eu acho que tanto as mulheres quanto os homens têm postergado um pouquinho mais essa responsabilidade, né? Isso é o ideal? Existe também essa fórmula para entender qual é o momento certo de ser pai, Aline? Tem sido uma tendência, as pessoas têm escolhido cada vez mais prolongar o tempo de estudo, entrar no mercado de trabalho para depois começar. Por um lado, isso é positivo porque as pessoas estão pensando em dar uma seguridade no sentido educacional, saúde para os filhos. Isso é importante. Por outro lado, a gente vê uma inversão da pirâmide. Quando a gente pensa em população, cada vez nós temos menos crianças e mais idosos. Então, não é que seja exatamente ruim, é apenas uma tendência que a gente tem visto não só no Brasil, mas em termos mundiais, que as pessoas estão adiando a maternidade e paternidade, e estão tendo um número menor de filhos. Pois é, eu comecei aqui esse nosso bate-papo com um dado bem preocupante, né? O número de crianças que não foram registradas oficialmente no ano passado, mais de 170 mil, é uma realidade, infelizmente, que não é nova, né, Aline? A gente vê mesmo, assim, historicamente, que muitos homens abandonam mesmo essa responsabilidade e, como consequência, também o contato, o vínculo com os filhos. Existe uma explicação para isso? Pois é, exatamente a falta de responsabilidade. Se a gente for olhar o perfil dessas pessoas, não são pessoas que são irresponsáveis só em uma área. Geralmente a gente vai encontrar em outras áreas. Isso é tão grave porque a gente vê muitas vezes pessoas adultas que já estabeleceram um outro vínculo familiar, que já têm filhos, mas que continuam sentindo falta, querendo saber quem é o pai, querendo ter aquela presença daquela figura paterna. E assim, a gente sabe que outras pessoas podem assumir esse lugar, às vezes um avô, um tio, mas é fato que uma pessoa ela sente falta de ter um pai, de ter alguém que chame de pai, de ter alguém para dar orgulho, alguém para se sentir protegido. Então é algo que a gente vê que não passa só porque foi na infância, a pessoa carrega consigo, pela vida quando ela não tem ali um pai. Esse homem, né, que abandona a criança, de certa forma a família como um todo, né, ele dá sinais antes, Aline, até para que a gente possa alertar, né, quem está acompanhando aqui esse nosso bate-papo, ele costuma dar sinais disso? Costuma, desde o processo gestacional, que assim, a responsabilidade da mãe, ela é maior na gestação, se é uma mãe que gesta, e na amamentação, se ela amamenta. Fora isso, a responsabilidade do pai é igual à responsabilidade da mãe, mas às vezes durante o próprio processo gestacional, hoje a gente tem campanhas que falam inclusive da presença do pai no acompanhamento pré-natal, que muitas vezes era um lugar só da mãe.
né? Então hoje a gente já vê campanhas, né, de políticas públicas que falam da importância da presença do pai desde o processo gestacional, durante a própria amamentação é importante. E aí, Bruna, a gente não pode deixar de falar do abandono afetivo também. Nós estamos falando aqui de abandono físico, né, da ausência propriamente, mas existem pais que abandonam afetivamente. Ele está ali, mas ele não dá atenção, não dá cuidado, não brinca, não olha as tarefas, mesmo que ele não saiba, mas está ali junto, cobrando também. E aí as crianças também sentem essa falta. E aí, como consequência, a gente tem visto muito crianças em cima de smartphones, né, buscando outros modos de preencher que deveriam ser também preenchidos com a família. Fundamental você falar sobre isso, porque a separação de casais também é algo muito comum. Hoje a gente vê que os dados são só crescentes, né, se a gente for comparar em anos anteriores, mas não significa que o casal se separando, esse pai precisa ser ausente ou, enfim, não ter vínculo com essa criança. Muito pelo contrário, né, Aline? Exatamente, né? Um relacionamento acabou entre um casal. Isso não significa que deva acabar também para a criança, né, para os filhos, independente da idade. E às vezes um pai fica querendo ali, né, atingir o outro, atingindo emocionalmente a criança, e isso não é saudável, né? Então, passado muitas vezes essa fase de conflito que os divórcios, as separações provocam, mas saber que aquele vínculo com a criança, com o filho, com o adolescente não vai ser rompido nunca. A gente está chegando, né, já aí batendo a porta o Dia dos Pais, e essa é uma reflexão importantíssima que vale para qualquer época do ano, né? Acho que para a gente encerrar esse bate-papo, Aline, é super importante você reforçar, né, a figura paterna como realmente fundamental para o crescimento, mas também em todas as fases da vida, né? Sim. A gente está vendo, está acompanhando aí, por exemplo, as Olimpíadas, né, o quanto os atletas, eles dedicam aos pais aquela vitória, né, a independência, a autonomia, ela é muito fortalecida no processo de desenvolvimento exatamente pela presença do pai, né, ele está ali como um papel principalmente de cuidado é de todos, mas ele está ali principalmente no papel de proteção, de cuidado, e isso gera autonomia na criança, no adolescente e no adulto, né? Quando a gente vê pessoas que conseguem estabelecer relacionamentos saudáveis, cuidado com os filhos saudáveis, eles provavelmente têm esse modelo dessa figura paterna na sua lembrança, na sua vida, e ele consegue reproduzir dessa forma. Eu vejo, né, durante essa época do ano, né, especialmente nessa época do ano, essa figura do pai-herói, do super-herói. Acho importante você falar também que é um ser humano de carne e osso também, que não é livre de erros, né, Aline? Que tá todo mundo no mesmo barco, né, no final das contas. Quando você pergunta a uma criança quem é o seu herói, geralmente ela vai dizer meu pai, meu avô, meu tio. E a criança tem essa ideia mesmo, né, de total poder. E à medida que ela vai crescendo, é importante também apontar quais foram as dificuldades, quais foram os erros, como foram corrigidos, porque a criança tem a oportunidade de aprender exatamente com essa pessoa que ela admira tanto e que em um momento futuro da vida, quando ela se tornar adulta, ela vai passar a ser o herói do seu pai. Verdade. Muito obrigada Obrigada pela sua também. Participação. Amei aprender mais com você aqui mais uma vez, viu? Obrigada. E seguindo com Mulher Demais Especial, temos mais homenagens aos pais.